Olá, amigos e amigas, fãs de Elvis Presley. Hoje o assunto aqui é a carreira cinematográfica de Elvis nos anos 60, após o seu serviço militar. Quando Elvis volta do exército, ele grava 2 LPs. Eu, no vídeo passado, já falei um pouco sobre a carreira do Elvis nos anos 60 no disco. Mas hoje eu vou falar mais da parte no cinema, mas eu vou fazer essa pequena introdução. Então, ele gravou 2 discos, Elvis is Back, que é este disco, e gravou G.I. Blues, Saudades de um Pracinha, que é esse disco. Esse disco é a trilha sonora, chama-se trilha sonora do filme, né? E já aqui é considerado disco de carreira de Elvis Presley. Então vamos saber por que as trilhas e as comédias românticas foi o que o Coronel Parker seguiu ao invés de fazer o que o próprio Elvis queria, que era algo mais consistente no campo do cinema, algo mais dramático, e também no campo da música, algo menos comercial, mas o mercado pediu. O Coronel Parker era um homem de marketing, de promoção, e ele seguiu o que o povo, o que os fãs pediu, o que os fãs indicavam. Então, o Elvis is Back vendeu algumas edições, dizem 200 mil cópias. Em outras edições, em outros livros, eu já li até 300 mil cópias. E G.I. Blues, Saudades de um Pracinha, vendeu 750 mil cópias. Então, a trilha sonora superou em muito. O filme também, Saudades de um Pracinha, foi um enorme sucesso de bilheteria. Então temos o filme Saudades de um Pracinha e Blue Hawaii, Feitiço Havaiano, que a partir então do Feitiço Havaiano, vamos ver hoje no programa, é uma série de comédias românticas e todas elas com uma trilha sonora, seja em álbuns, LPs ou em singles compactos estendidos com 4 ou mais músicas. Mas entre G.I. Blues e Blue Hawaii houve a primeira tentativa, depois houve uma outra lá em 69, mas na década de 60 houve as primeiras tentativas de tornar Elvis um ator sério, um ator mais dramático. E era o que Elvis pedia. Elvis, a primeira vez que esteve frente a frente com o diretor, ele perguntou ao diretor se ele precisaria sorrir muito. E o diretor achou estranho e falou: mas por que? Você não gosta de sorrir? E Elvis disse: não, é que todos os bons não sorriem muito. Elvis era fã de Marlon Brando em O Selvagem, e James Dean em Rebelde Sem Causa. Esses caras já eram rock and roll mesmo antes do rock and roll se popularizar. Bom, eu tenho 2 fitas VHS, 2 relíquias para falar desses 2 filmes que estão entre G.I. Blues e Blue Hawaii. São 2 filmes que fogem muito da fórmula Elvis Presley, dos filmes de Elvis Presley, que são recheados de canções, garotas e sempre uma comédia romântica. O primeiro desses 2 filmes, dessas 2 tentativas de consolidar Elvis como um ator dramático, um ator mais sério, o primeiro é Flaming Star, e é este
filme aqui saiu há muitos anos atrás, aqui no Brasil, esta edição em VHS. Flaming Star é o filme que se seguiu após G.I. Blues. Então é o segundo filme, depois que Elvis volta do exército, é o segundo filme de Elvis. Então ele é de 1960 e aqui no Brasil levou o nome de Estrela de Fogo. O filme foi concebido originalmente para Marlon Brando. Apenas 4 músicas foram gravadas na sessão de trilha sonora e apenas 2 músicas foram usadas no filme. São elas Flaming Star e Caney na High Storch Color. Como curiosidade, inicialmente o filme iria se chamar Black Star. E a canção título com o mesmo nome foi considerada de teor pessimista e foi substituída por Flaming Star. Black Star foi lançada somente em 1990. As 2 versões da música podem ser encontradas facilmente no YouTube. Flaming Star foi lançada em 1961 neste compacto e foi a 14ª posição na parada Billboard. Participaram do filme Barbara Eden, a eterna Jeannie é um gênio, Dolores Del Rio, que aos 55 anos fazia a mãe do personagem de Elvis no filme. O diretor do filme é Don Siegel. O enredo versa sobre uma questão racial. Elvis, o personagem de Elvis, é filho de branco com uma índia Kiowa. Quando a luta é deflagrada entre os colonos e os índios, Elvis, mestiço, filho dos 2 mundos, tenta agir como um agente pacificador. Então essa foi a primeira tentativa da década de 60 de dar a Elvis um papel mais dramático. Se você assistir esse filme, você verá que ele foge muito à regra, muito àquela fórmula dos filmes de Elvis. Então, o próximo filme ainda estava nessa linha mais dramática, Wide de Country, e também foi lançado em VHS aqui no Brasil, lá no início dos anos 90. Wide de Country no Brasil virou Coração Rebelde. Wide de Country é o 3º filme de Elvis e o primeiro de 1961. A canção Wide de Country é o lado B do compacto que traz no lado A I Feel So Bad. O single contendo a canção atingiu a 26ª posição no Hot 100 da Billboard. A Stumble I Feel I Slip saiu no fechamento do LP Sometime for Everybody, lançado em julho de 1961. A 3ª música do filme, In My Way, só foi liberada em 1965 no LP Elvis
for Everyone, que era na realidade um catadão de sobras de músicas rejeitadas, e você pode observar na capa atrás de Elvis existe uma caixa registradora que foi uma forma bem humorada de dizer que este então era um disco que tinha o claro propósito de ser um caça-níqueis. A quarta música do filme, Husk Dusk Day, é um dueto que Elvis faz com Hope Lady, e até hoje não se sabe nem o lugar, nem o dia onde essa canção foi gravada, mas ela está lá no filme e você pode apreciá-la também no YouTube. Basta digitar o nome da música, Husk Dusk Day. No filme, Elvis interpreta um jovem problemático, porém com grande potencial literário, e ele se envolve com 3 mulheres. Hope Lady, aos 26 anos de idade, faz a mulher mais velha, a psiquiatra, que tenta ajudá-lo. Tuesday Weld, aos 17 anos, faz a moça espivitada. Millie Parkes, aos 22 anos, faz a ingênua e inocente. Então esses 2 filmes estão entre G.I. Blues, como eu já disse, e Blue Hawaii. Foram as 2 tentativas de emplacar Elvis como um ator sério. Mas, como você pôde ver, os lançamentos da trilha sonora foram poucas músicas e nem vendeu tanto as trilhas como também as bilheterias dos 2 filmes ficaram muito abaixo das bilheterias de G.I. Blues e principalmente de Blue Hawaii, que foi um arrasa quarteirão. Então, a partir de Blue Hawaii, foi definido que Elvis, então agora, participaria de filmes românticos, comédias românticas e com muitas músicas, tantas quanto, para completar um álbum de trilha sonora, em alguns casos, como no caso de Viva Las Vegas, por exemplo, e Kid Galahad, EPs estendidos, singles estendidos. Mas ao todo foram 15 álbuns de trilhas sonoras. Depois desses 2 filmes, e estamos em 61, somente em 1969, com o filme Charro, houve uma outra tentativa de transformar Elvis em um ator dramático. A sequência de trilhas sonoras só foi quebrada em 1968 com o filme Stay Away Joe. Esse filme não teve nem um álbum com a trilha sonora, nem um single, um EP com a música do filme. Mas, a seguir a Stay Away Joe, o filme Speedway recebeu uma trilha sonora, um álbum recheado de músicas. A seguir, as capas de todas as trilhas sonoras dos filmes de Elvis, mas não as capas dos singles dos filmes, como eu disse, Viva Las Vegas, Kid Galahad. Esses receberam singles, mas um ou outro recebeu single,
é apenas as capas dos álbuns dos 15 filmes de Elvis que tiveram a trilha sonora acompanhando o filme, onde o filme vendia o disco e o disco vendia o filme. Era uma ação de marketing criada pelo Coronel Parker que deu muito certo. É lógico, até depois, lá em 67, essa fórmula começou a ficar desgastada e então eles mudaram o rumo da carreira de Elvis. Mas durante todos esses filmes, Elvis e o Coronel ganharam muito dinheiro, apesar da insatisfação artística de Elvis. Agora, antes de encerrar o nosso programa, eu dizia que o Coronel Parker fez escola com as ações de marketing e você que é contemporâneo, que é mais ou menos da minha época, vai lembrar das novelas da Globo quando existia a gravadora Som Livre e, de certa forma, eles faziam muito parecido com o que o Coronel fez, porque você tinha a novela trazia a trilha internacional e a trilha nacional. Você assistia à novela e comprava os discos, como, por exemplo, este long play de Uma Rosa com Amor. Este outro da novela Te Contei. E ainda lançavam também, igual o Coronel lançava discos do Elvis, coletâneas de novelas. Era muito comum uma cena da novela para fazer você comprar o disco. Uma cena típica. O galã chegava em casa, fazia um drink, pegava um disco, colocava no aparelho de som, sentava na poltrona, às vezes ele mexia o uísque com o dedo e ficava ouvindo a música. Era comum nas salas de todas as casas, ou de quem tinha o privilégio de ter, era a televisão e o aparelho de som. Era de praxe. Enfeitavam a sala de estar das pessoas e a coleção de discos, mas era num tempo que para você ouvir música era através do rádio ou então através dos long plays. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e hoje você viu por que então Elvis Presley fez uma série de comédias românticas e trilhas sonoras às vezes insossas, de um artista que tinha tanto talento, como ele provou em Elvis Is Back e depois em From Elvis em Memphis. Os seus discos de carreira eram superiores às trilhas sonoras, muito superiores, porém o mercado ditou, o dinheiro foi o mais importante para que a carreira de Elvis se consolidasse durante os anos 60. Então, quando o Coronel Parker ia renovar o contrato de Elvis, seja nos estúdios de cinema ou na gravadora, quanto mais Elvis faturava, mais o Coronel Parker conseguia um contrato mais e mais recheado para Elvis. Eu volto ainda esta semana, Elvis Forever.